A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu hoje que o ex-presidente norte-americano Donald Trump poderá disputar as eleições presidenciais marcadas para novembro. A vitória na véspera da superterça foi comemorada por Trump, favorito do Partido Republicano. A decisão da Suprema Corte norte-americana derrubou uma decisão específica do estado do Colorado, que dizia que Trump não poderia concorrer às prévias e às eleições por ter violado um artigo da Constituição dos Estados Unidos. Na ocasião, a Justiça do Colorado argumentou que Donald Trump teve papel fundamental na invasão do Capitólio em Washington e, por ainda ser presidente na época, deveria ficar impossibilitado de voltar a ocupar um cargo público. Porém, na decisão desta segunda-feira, os juízes da Suprema Corte avaliaram que não cabe aos estados determinar se um candidato pode ou não concorrer às eleições. 6 dos 9 magistrados da Suprema Corte são conservadores e 3 foram indicados por Donald Trump quando ele era presidente dos Estados Unidos. Embora a decisão da Suprema Corte fale de forma específica do estado do Colorado, na prática, ela valerá para qualquer outro estado que conteste a presença de Trump na urna e, consequentemente, para todo o país. Portanto, não existe mais possibilidade de Donald Trump ficar fora da corrida eleitoral. A decisão ocorreu na véspera da chamada superterça, data em que 15 estados e um território norte-americano vão votar de forma simultânea para escolher os candidatos. A expectativa é que Donald Trump amplie a vantagem sobre a adversária Nikki Haley e praticamente assegure sua candidatura à Casa Branca. A decisão também aconteceu no mesmo dia do início do processo, onde Trump é acusado de conspirar para alterar os resultados das eleições de 2020, quando ele perdeu para Joe Biden. Mesmo assim, a decisão foi uma vitória política do ex-presidente, apontado como favorito em uma eventual disputa contra Biden em novembro. Trump, que havia sofrido sua primeira derrota nas prévias republicanas para sua única rival na corrida, Nikki Haley, na capital Washington, comemorou a sentença e a classificou como uma grande vitória para os Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o republicano convocou uma coletiva de imprensa e não poupou elogios à Suprema Corte. O ex-presidente disse acreditar que a decisão do tribunal é um grande passo para unir o país. Trump também afirmou que seus 91 processos na justiça são uma conspiração democrata para tirá-lo das eleições, especialmente porque ele lidera várias pesquisas de intenção de voto.